Bom dia! Hoje, dia 16/8, sábado, vamos dar continuidade ao encerramento do nosso tema, Enfrentando a Rotina, né? E esse tema tem edificado muitas nossas vidas. Quem vai trazer o tema de hoje, que é o tema final, é a nossa queridíssima Regina Gomes, e é com você, Preciosa. Bom dia, mulheres maravilhosas, tudo bom? Ó a missão, hein? Encerrar o tema da semana, encontrando forças para enfrentar a rotina, com o subtema A Mulher de Fé que Inspira Outros. O nosso versículo-chave está em Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E em quem nós vamos encontrar forças, né, gente? Porque nós sabemos que se a gente for procurar forças no nosso braço, não vai dar certo. Como o pessoal costuma dizer, vai dar ruim. Então, a gente precisa realmente ter essa clareza de que Deus é a nossa força diante de qualquer situação, né? E quando se fala em fé, não tem outro caminho, não tem para onde correr. Às vezes a gente tenta fazer no nosso braço, na força do nosso braço, tenta buscar conselho onde não deve, quando na realidade, diretamente a gente deveria ir a Deus, porque é Ele que nos direciona. É sempre ele. Porque se a gente for analisar, a gente tenta fazer pelo nosso braço, não der certo, aí a gente vai para o colinho do pai. Ai, meu Deus, não deu certo, me ajuda, e isso e aquilo. E se a gente fosse direto na fonte? Né? Então, assim, não é diferente quando eu falo para tudo. É para tudo. Às vezes, uma coisa corriqueira, que aos nossos olhos, é simples de resolver, mas acaba se tornando um problema muitas vezes. Então a gente precisa ter essa clareza nas nossas vidas, que Deus vai ser sempre a solução. Então a gente deve ir direto a Deus. E quando se fala em inspirar outras pessoas, talvez você nem tenha a intenção disso. Mas, gente, a gente é observado o tempo inteiro, em todas as nossas atitudes, na nossa fala, no nosso modo de agir. Então, são coisas que a gente deve realmente refletir para que nós sejamos uma inspiração, mas uma inspiração boa. Por quê? Porque às vezes acontece de pessoas até serem referência, mas uma referência que não vale a pena. Eu vou até citar um comentário. Esses dias um colega, um rapazinho mesmo de trabalho, sei lá, deve ter uns 20, 21 anos, se tem muito, tem idade para ser meu filho. E o menino, que é o meu substituto, é mais novo ainda, que ele tem 18 anos. E aí esse rapazinho de 21 disse assim: Dona Regina, dê um conselho para o fulano, porque ele não está parando mais em casa, quer ficar só nas farras. Aí eu falei: é sério isso? Porque eu sei que a mãe dele é cristã, os pais, ele é de uma família cristã. Eu falei: é sério isso? Aí ele falou assim: outro dia eu fui chamar ele para a gente ir em tal lugar, e de lá ele já queria emendar não sei para onde. Eu disse: mas ele estava em casa, né? Foi você que foi chamar primeiro. Mas, enfim. Por quê? Porque às vezes é um convite para ir dar uma voltinha, numa baladinha que não tem nada a ver. Você está sendo referência, você está inspirando outra pessoa, né? Então, assim, que nós sejamos sempre uma referência boa. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela não é apenas uma fonte pessoal de força. A fé, ela deve ser nosso alicerce sempre, mas não é só para gente. Através da nossa fé, através de tudo aquilo que a gente faz, através de tudo aquilo que a gente fala, a maneira como a gente age, vai ou não inspirar outras pessoas. Ou vai inspirar de forma errada. Mas ela também é esse canal, né? A fé não é só para a gente, ela é esse canal de inspiração para todos aqueles que estão ao nosso redor.
Como eu falo, parece que a gente vive num Big Brother, todo mundo observando a gente o tempo inteiro. Em Mateus, o livro de Mateus, Jesus ele nos convida a sermos a luz nesse mundo. No capítulo 5, versículo 14, diz isso. Vocês são a luz do mundo. Ou, em algumas versões, vós sois a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, é para iluminar o caminho de outras pessoas. É para ajudar a conduzir outras pessoas para o caminho da luz e não para o caminho das trevas. Só que se a gente age de forma errada, nós não estamos sendo luz, muito pelo contrário, nós estamos vamos acabar levando essas pessoas para um caminho errado. E nós somos, volto a repetir, nós somos observados o tempo inteiro. Hoje em dia, vou falar uma coisa agora aqui, não para me exaltar, mas para que o nome de Deus seja louvado. Hoje em dia é muito raro um homem dizer que põe a mão no fogo por uma mulher, né? A não ser que seja a sua esposa e talvez nem nesse caso. Eu já devo ter comentado aqui que tem um colega de trabalho que desde que ele entrou para trabalhar na empresa, ele vive me cortejando. Só que, detalhe, ele é casado. Então, no dia que eu descobri que ele era casado, que a gente estava conversando, eu conversei com ele e eu disse, olha, você parece ser uma pessoa muito legal, muito, mas tem um detalhe que nos afasta completamente. Você é casado. Ah, mas olha a situação. Tem mulheres que dizem assim, ah, mas a mulher dele não está aqui, está lá no Pernambuco. Eu falei, não interessa. É casado do mesmo jeito. Então, para mim, não rola. Aí, quando foi esses dias, ele estava falando que ele ia viajar lá para Pernambuco, que ele conseguiu uns dias de folga, ia para lá ver a esposa e tal, não sei o que mais. E eu não sei o que ele falou, alguma coisa em relação a mim. E tinha mais outras colegas do lado, aí ele falando assim que ele até deixaria a esposa dele se eu casasse com ele. Eu falei assim, não, porque eu não quero causar divórcio de ninguém. De forma alguma. E aí, não sei o que foi, sei que eles falaram em relação ao homem ter várias mulheres. Aí eu falei assim, primeiro, jamais daria certo porque eu gosto de exclusividade. Falei desse jeito, né? Aí ele falou, mas exclusividade custa caro. Eu falei, eu pago o preço, mas tem que ser exclusividade. Aí tá. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu tenho certeza de uma coisa. Quando eles começaram a falar em traição, não sei o que, eu falei, eu tenho certeza de uma coisa. Eu ponho a mão no fogo por mim, porque eu sei o que eu faço. Os outros, eu não ponho. Aí ele olhou para mim e disse assim, dona Regina, pois sinceramente, eu ponho a mão no fogo pela senhora. Aí as meninas ficaram, nossa, e não sei o quê. Mas por quê? Porque todo mundo vê a minha postura. Ah, eu sou perfeita? Não, eu tenho as minhas falhas, gente. Mas, dentro das minhas falhas, eu procuro ser o mais correta possível. Para quê? Para que as outras pessoas possam olhar para mim e me ter como uma boa referência. Já fui muito pior, já fui muito estressada, já fui muito brava, já fui muito histérica. Já, hoje em dia, não. Graças a Deus. Deus, assim, trabalhou na minha vida de uma forma muito, muito, muito grande. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus conseguiu fazer uma obra em mim que eu olhava e dizia assim, não tem jeito não. Esse pau torto aí vai morrer torto mesmo. Ainda precisa consertar algumas coisas? Com certeza. Todo dia é um tratar de Deus. Mas perto do que eu era, hoje eu posso dizer, eu sou uma inspiração, eu sou uma referência. Ainda precisa melhorar, com certeza, melhorar bastante, mas Deus vai tratando. Todos os dias um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Então, a mulher de fé, ela enfrenta uma rotina diária, ela precisa, na realidade, enfrentar essa rotina diária com coragem, crendo sempre que Deus está no controle. Perseverança e paz torna-se um farol que nos ilumina.
o caminho, né? Especialmente para aqueles que estão no meio das lutas e incertezas. E quem de nós não enfrenta desafios? Ontem eu estava conversando com uma colega, aliás, com a sobrinha da dona Edna, que é aquela senhora que eu pedi oração. E ela falando, ai, Rê, eu estou esperando pedindo tantas respostas para Deus. Eu falei assim, olha, Geva, se a gente for pautar nesse assunto aí, eu fico pensando, às vezes eu fico pensando, Deus lá de cima, ai, lá vem a Regina com mais um questionamento, lá vem a Regina perguntando mais alguma coisa. Mas é assim, porque se a gente não realmente se firmar em Deus, não buscar as respostas que nós esperamos em Deus, a gente pode até encontrar com uma amiga, com uma vizinha, com um parente, mas será que vai ser a resposta certa? Então, é em Deus que nós precisamos realmente focar sempre. Viver uma fé autêntica implica em demonstrar na prática a confiança em Deus, que renova as forças e traz esperança. Essa atitude é contagiante e pode transformar ambientes familiares, profissionais e comunitários. Quando outras pessoas veem a luz que resplandece em vocês, elas são encorajadas a também buscar a Deus e a manter a esperança, mesmo em tempos difíceis. Gente, vamos ser sincera, às vezes a gente olha assim, ah, fulana está sorrindo o tempo inteiro. A gente sabe que a gente tem problemas, a gente sabe que a gente tem desafios a enfrentar. Todos os dias é uma luta diária. Mas é por isso que a gente vai esmorecer? É por isso que a gente vai desanimar? É claro que tem dias que a gente não amanhece legal, que não tem coragem nem de se olhar no espelho, quanto mais sorrir. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que renova a nossa fé. Às vezes, quando eu acordo assim, meio desanimada, tá com o quê? Com uns 15 dias, que eu tive uma crise aí que eu. Sabe assim, aquele dia que você chega em casa, a única coisa que você quer é chorar. E eu não sabia nem por que eu estava chorando. Mas eu já saí do trabalho engasgada. Aí a minha pastora entrou em contato comigo, eu estava no caminho ainda, para comentar sobre um negócio lá da nossa célula. E aí, quando eu respondi o áudio para ela, ela falou: Filha, você não está bem, né? A sua voz está estranha. Porque eu digo que eu não consigo disfarçar, gente. Quando eu não estou bem, é nítido, é nítido, é nítido. Aí foi só ela perguntar isso: você não está bem, né? Sua voz está estranha. Aí eu já desabei a chorar. Aí como que eu respondo para ela sem ela perceber que eu estava chorando? Ela, ai, filha, e tá. Aí a gente conversou um pouquinho. Eu disse assim: não, mas fique em paz, pastora, que eu já estou chegando em casa. Aí eu vou sentar no colo do pai e vou conversar com ele. Aí eu cheguei aqui, ajoelhei, tirei um tempo de oração assim muito grande. Chorei, 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 chorei. Depois eu peguei, deitei na espreguiçadeira, coloquei um fone de ouvido, coloquei uns louvor. Eu não sei, gente, eu não sei nem que horas que eu dormi aquele dia chorando. Eu sei que eu dormi chorando, ouvindo louvor. Mas no outro dia eu acordei renovada. No outro dia eu acordei, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada. Por quê? Porque é Deus que nos fortalece, é Deus que renova a nossa fé. Às vezes, a única coisa que a gente precisa de verdade é ir para o colo do Pai e chorar, por mais que a gente não fale nada, só chore. Deus sabe. Ele vai entender as nossas lágrimas, ele vai transformar cada gotinha numa letra. Ele vai entender aquilo que a gente quer transmitir. Então, assim, é realmente fé. É desafiador, tem dias que são uns dias mais, uns dias menos, mas se a gente não buscar em Deus, não tem para onde. Não tem por onde, não tem outro caminho. É só Deus. Ah, é bom ter alguém para conversar, para você desabafar? Com certeza. Às vezes um abraço físico mesmo te ajuda bastante. Cura feridas que você nem imagina. Mas o colo do pai deve ser sempre o primeiro. E ser essa luz exige compromisso diário. Manter a fé firme, manter a fé viva, manter a fé ativa.
mesmo quando a rotina é desafiadora. E de que forma a gente consegue manter realmente essa fé viva e ativa? Através das nossas escolhas, através das nossas ações. Tem gente que quando está com problema vai para o bar beber, acha que resolve. Mas nós sabemos que essa ativação da fé nas nossas vidas, na nossa rotina, ela vai realmente ser firmada quando nós estivermos na presença de Deus, orando, buscando, louvando. Tem um louvor que diz: se está passando por desafio, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. É fácil? Não é fácil, gente. Mas se a gente buscar sempre a presença de Deus, a gente consegue. Vai ter dias mais desafiadores, com certeza, sempre tem. Mas se nós estivermos firmes, realmente buscando Deus, Ele vai nos dar a resposta. Às vezes de uma maneira assim que você nem imagina. Então, para ativar isso, essa fé, para mantê-la viva, significa que nós devemos escolher ações que refletem amor, paciência, perseverança, ensinadas por Cristo, porque só Ele. Se a gente for realmente buscar em nós, pode dar maior problema, aumentar mais ainda o problema. E assim, é um convite para que nós sejamos agentes de transformação. A gente precisa mudar. A gente sabe aquilo que precisa mudar na gente. Ah, mas eu não sei. Sabe. É só a gente fazer uma autoanálise realmente, a gente buscar, pedir para Deus clareza naquilo que a gente precisa mudar. E às vezes nem precisa ir para os pés de Deus. São coisas tão óbvias que você vê, entendeu? Gente, aqui eu preciso mudar, porque se eu não mudar nessa área, não vai fluir. E com certeza a gente consegue. Gente, é porque acho que a maioria aqui não me conhecia 20 anos atrás, 25 anos atrás, meu Deus, é outra Regina, não tem comparação. Às vezes eu olho assim, sabe, falei, gente, como que Deus é lindo, como que Deus me mudou, como que Deus me transformou. É outra pessoa, e com certeza é só Deus que pode fazer. Não é por mim, não é por ninguém, é por Deus. É através de Deus, é com a ajuda de Deus. E essa nossa fé precisa ser ativada e viva todos os dias, para que a gente possa verdadeiramente ser essa luz que Deus quer que sejamos. A nossa aplicação prática diz assim: reflita sobre pessoas em sua vida que podem se beneficiar da sua luz. Busque ser uma fonte de encorajamento e apoio para alguém que esteja enfrentando dificuldades. Pode ser uma palavra amiga, uma oração, um gesto de bondade ou simplesmente estar presente. Assuma o compromisso de viver sua fé de modo que suas atitudes inspirem e fortaleçam outros ao seu redor. E a nossa oração, eu gostaria de convidar vocês, que ela assim, é muito linda. A oração é linda, né, gente? Então, eu gostaria de convidar vocês nesse momento, fazer nossa oração, para depois eu abrir aí para alguém fazer algum comentário, contribuir, compartilhar uma experiência, que Deus é maravilhoso. Como diz a Tâmara, Deus é lindo o tempo todo, né? Então, quem puder, feche os seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Senhor Deus, obrigada por me chamar para ser luz nesse mundo. Ajuda-me a viver minha fé de forma autêntica e corajosa, para que minhas atitudes possam inspirar e encorajar aqueles que me cercam. Que a tua luz brilhe através de mim, glorificando o teu nome em tudo o que eu fizer. Dá-me sabedoria e força para ser um exemplo vivo do teu amor e perseverança. Em nome de Jesus. Amém.
Era isso que eu tinha para passar para vocês, meninas. Se alguém quiser contribuir, agregar alguma coisa aí, dar um testemunho, fique à vontade. Que coisa rica, que coisa linda. Como é bom, né? A gente entender que nós somos moldadas não por nós mesmos, né? Mas por aquele que nos criou. Muito rica as suas palavras, viu? E é muito bom ouvir os testemunhos, né? Eu realmente não te conhecia, nem imagino esse ser humano aí que você contou. Nem imagino. Mas, assim, o que que é bom disso tudo? É a gente glorificar o nome do Senhor. Tipo, eu reconheço que a minha mudança não foi pelo meu mérito, né? Foi o Senhor, se não fosse o Senhor. Então, assim, todo tempo temos que glorificar, né? Em qualquer situação. Então, eu sei que o seu processo, você passou pelo seu processo. E como a gente está falando de rotina, tudo é isso, né? O nosso processo é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Então, é nas pequenas coisas que a gente vai construindo, né, o nosso futuro e vai moldando o nosso presente. Então, assim, que Deus nos dê essa graça de entender. Mais alguém quer compartilhar? Ou, se não, já pode também fazer os seus pedidos de oração. Hoje, o nosso momento de oração está com a Jolene. E se alguém tiver algum pedido, esse é o momento também. Eu quero pedir oração pelo meu retorno, né? Estou retornando para Nápoles, vou ter 2 conexões para Deus abençoar e, enfim, né? Abençoar a nossa rotina, a nossa jornada. Mais alguém? Se não, tá com você, Jolene. Seu microfone tá no mute, tá? Jolene? E acho que deve ter acontecido alguma coisa. Eu vou então fazer a oração. Eu tô, Convido eu tô aqui. aqui, que voltou. Amém. É, Eu peço querida, que, por favor, tem pedido de oração lá no, no grupo, no grupo? olhar aqui. Não, não tem. Não tem, né? Então, nós temos pedido de oração pela sua volta. E por Sim. quem? Quem mais fez pedido? Mais alguém? Pelo seu retorno? Vamos continuar orando pela vida da dona Edna e pela vida da Helena. Tá. Amém. Pelas Amém. nossas famílias. Amém. Sim. Paizinho, nós te damos graças, Senhor, porque nós temos o Senhor para clamar, para te chamar de Pai, para confiar em Ti, para descansar no Senhor, Pai. E nesse momento, Paizinho, nós queremos te apresentar